Bom, e nós vivemos ao encontro do comunicador. O comunicador António Sala está aqui. Olá. Estava preocupado porque eu estava com uma suéte, não é? Uma suéte da Atrapalhar. Não tem problema nenhum. Mas aqui o que conta é a imagem, não é? É a pessoa. Não, mas a Atrapalhar, já agora, antes de mais, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a quem nos está a ver e ouvir. E a Atrapalhar tem a produtora exatamente. Do meu espetáculo. Portanto, podia estar mais bonito, de fatinho. Só daqui a bocado, só daqui a bocado. Agora estou a descontrair para daqui a bocado, então assim, depois é que entra o fato e ficar todo janota. Porque, António Sala, os espetáculos não são todos iguais. Apesar de falarmos quase da mesma matéria, mas não são todos iguais. Nunca nenhum espetáculo nunca é igual ao outro. Se me disser assim, mas não são as mesmas cantigas, são. E não são os mesmos textos e a mesma coisa, são. Mas nenhum espetáculo é igual ao outro espetáculo. Exato. É um bocado como a comida, sabe? Claro. É a mesma cozinheira, tem os mesmos ingredientes, a gente vai lá e come o prato que escolheu e está uma maravilha. Vai lá no outro dia, está bom, mas está diferente. Exato. E ela diz, mas eu fiz da mesma maneira. Não. E no espetáculo, então, especialmente em palco, há sempre uma parte que corresponde à liberdade, corresponde ao estarmos ou mais à vontade, ou estamos numa noite mais descontraídos, e as coisas podem correr melhor ou podem correr menos bem, e portanto nunca é igual. É igual, mas é sempre diferente. Pode ser diferente. Tem influência, e tem influência. E portanto, estamos aqui a conversar sobre 60 anos de comunicação. Estes 60 anos não são exatamente aquilo que correspondem desde que entrou na rádio e fez 60 anos. Não, isso aí. Porque o Sala começa um bocadinho antes. Começo antes. Digamos, como artista de teatro. Essa de artista de teatro. Desculpa, eu vi uma nota em que dizia que o Sala era muito falabrado. E por isso é que. E ainda hoje sou. Mas também tem que ser para ser um comunicador. Os comunicadores são todos falabrados, não é? E alguns enganadores. É verdade. Mas as coisas começaram, para mim até começaram mais cedo, mas eu não conto esse tempo. Sim. Eu, por exemplo, aos 10 anos começo a tocar piano, aos 13 escrevo a minha primeira cantiga, a minha primeira canção, que aliás canto no espetáculo, é a segunda canção do espetáculo. E depois começo a fazer teatro amador, que eu queria ser ator. Só mais tarde tenho o meu primeiro conjunto, a minha primeira banda, como agora chama-se Bandas a Tudo. Antigamente era um conjunto musical. Baterista, viola baixo, viola ritmo, teclista, cantávamos, o que era? Um conjunto. Depois, a partir de uma certa altura, passou a ser banda. Na altura, banda eram bandas filarmónicas, eram bandas, mas hoje é tudo banda. 3 indivíduos juntos aqui, aquela banda vai a parte, não. Mas isso são sinais dos tempos, não interessa. Mas voltando um bocadinho atrás, a rádio começa só na Rádio Ribatejo, mais tarde. Embora eu tenha feito rádio com 15 anos, quase 16, mas era teatro radiofónico. Nada que me levasse à locução, ou que eu pensasse que era nisso, não. E portanto a grande aventura começa aí. Mas é engraçado que o fazer teatro radiofónico, que eram as radionovelas, levam-me pela primeira vez a estúdios de rádio. E eu achei aquilo tudo fascinante. O estúdio de rádio é um sítio de magia, quer dizer, no fundo é um pequeno espaço fechado, mas em que pode tudo acontecer. Porque a rádio tem uma magia, hoje em dia já há menos, porque estão-nos a ver, mas recuando no tempo, havia muito aquela ideia que será o dono da voz. Exato. Ouvíamos uma voz feminina, linda, e uma pessoa interrogava-se. E assim, ei, esta mulher tem uma voz, mas como é que ela será? E depois imaginávamos, não é? É loura, é morena, é assim, é assado e tal. Às vezes havia surpresas positivas, às vezes também havia grandes desilusões. Mas pronto, isso também connosco acontecia de certeza. Claro. E apaixonei-me pela rádio. A rádio é um bichinho. Eu gosto mais de rádio que de televisão. Sempre foi a minha primeira grande paixão. Mas gosto de fazer televisão, mas dediquei-me, eu diria, 60%, 70% mais à rádio que ao resto. Já tinha nessa altura algum ídolo na rádio que eu Tinha. Não digo ídolos, mas havia pessoas que eram grandes referências para mim. Eu gostava muito do Artur Agostinho. Achava um relator desportivo espantoso. Ele era apresentador dos serões para trabalhadores da antiga emissora nacional.
E eu achava ao máximo que ele contava muita anedota em palco e na rádio. Eu achava aquilo muita piada. Mas quando começo, no fundo, eu tento imitar aqueles que eram as minhas referências. A Maria Leonor, o Pedro Moutinho, o Fernando Correia. E nós, quando somos jovens, acabamos por ainda não ter uma definição própria de nós próprios. De maneira que acabamos por ser influenciados e o nosso trabalho manifesta um bocadinho o grau do nosso gosto em relação a outras pessoas e a profissionais que nos marcaram. E esse serve. Depois surge na minha vida, numa determinada altura, um homem muito importante na rádio e na televisão e no cinema, em tudo, o Igreja Osqueiro, grande Igreja Osqueiro. Eu almoçava às vezes com ele, e há um dia em que ele me disse que queria almoçar só comigo. E depois chamou-me e disse: tenho uma proposta para lhe fazer, vou-lhe entregar um programa que é o programa da manhã, da antiga emissora nacional, que passou a ser a RDP, a atual Antena 1. Mas há uma coisa que eu lhe digo desde já: eu não quero lá o Sala com a voz feita e com aquele estilo de locutor tradicional. Que eu gosto imenso de vir a almoçar consigo e acho-lhe piada, acho que vai ser um tipo descontraído, que é engraçado. E portanto eu quero neste programa o Sala dos Almoços. Ou seja, o Sala dos Almoços, no fundo. E aquilo para mim foi um desafio. Mas era ao contrário de tudo que se usava na altura, atenção. Porque na altura a rádio era muito formatada. Era muito estimado ouvinte, senhor ouvinte, estimados rádio ouvintes até. E eu sou depois de uma geração que já começa a quebrar um bocadinho isso e já diz: olá amigos, bom dia. Porque na altura para as pessoas o que é isto? Talvez uma falta de educação. Era até falta de educação, mas tipo, conhece-me de algum lado para me estar a dizer olá amigos, bom dia e tal. Mas eu partia daquele princípio que é: a rádio não tem nenhuma pistola atrás das costas para obrigar as pessoas a ouvir determinada frequência nem determinado programa. Se nos escolhem, se nos sintonizam, é porque gostam. Ora bem, partindo do princípio de que gostam, já são um bocadinho amigos. Sim. Portanto, já começa a haver aí um princípio de uma determinada amizade radiofónica, há uma ligação, há já um laço de afeto. E, portanto, fui por aí. E, olha, fiquei muito surpreendido, porque os resultados... Eu antigamente era um locutor, e a partir da altura em que começo a fazer isso assim, passa a ser uma coisa que é muito mais próxima, que é o Sala. Ou seja, já não sou aquele locutor, e passa a ser o Sala, como se fala dos amigos. Como se fala de uma pessoa que todos os dias entra na nossa casa. E no fundo eu entrava também diariamente na casa das pessoas, durante anos e anos. E isso foi muito bom. E foi um lado da rádio, que é aquilo que eu chamo a rádio dos afetos, que para mim é o melhor que existe. É o que liga mais as pessoas. É, digamos. Isso é o mais importante. Eu não sei quanto tempo vamos saltar, mas a ligação com a Olga Cardoso, como é que surge? Eu não conhecia a Olga, nem ela me conhecia. Quer dizer, eu não conhecia a Olga de eu ter ouvido. Sim. E ela a mim também me conheceria de me ter ouvido. Mas quando eu vou para a Renascença e me fazem o desafio para fazer o programa da manhã, o diretor de programas disse-me: António, há uma senhora no Porto que costuma entrar durante as manhãs e tem uma intervenção em cada uma das horas. Portanto, entre as 7 e as 8, 8 e 9, 9 e 10. E ela fala do tempo, fala do trânsito, como é que está no Porto, tem pequenos apontamentos. E eu disse: ok, ótimo, quero falar com ela. E então, uns dias antes do programa começar, eu faço o telefonema para a Olga e estivemos bem meia hora a conversar ao telefone. Eu peço desculpa que eu estou com sinusite e eu estou com a voz completamente avariada. E de vez em quando tenho de pigarrear. Isto na rádio antigamente não se podia fazer. Agora sim, agora. Desculpa, estou com tosse, olha. Agora até pode dizer só um bocadinho que eu vou ali. Só um bocadinho que já venho ali para o remédio. Bem, e então falei com a Olga e achei-a, telefonicamente, achei que ela tinha uma voz muito simpática. E depois ela estava muito descontraída, e uma altura em que riu de uma coisa qualquer, e eu disse: ela tem uma gargalhada giríssima. De maneira que acabei por. Isso é para mim, não se importam que eu preciso de uma coisinha quente. Muito obrigado, Luísa. Esta é a minha assistente, fazia parte da equipa do Despertar. Já que estamos a falar na Olga, o Joaquim Carneiro era o repórter, a Luísa Espírito Santo era a assistente, e o Carneiro Gomes era o nosso repórter. E tínhamos o homem do trânsito, o Jorge Peixoto. Não, o Jorge Peixoto fazia reportagens aqui no Porto, exatamente. E falava também de trânsito, não é? Não sei se era ele. Era. Você está com a melhor memória que eu, pá. Pois é, mais novo, pois.
Eu peço desculpa, mas tinha pedido um cafezinho quentinho que só melhor os lábios. Mas digamos peço desculpa. Sim, digamos, é Olga então. Mas é Olga, então para terminar, e eu de repente, no meio da conversa, eu digo assim: Olga, nós vamos começar, imaginemos que isto foi um telefonema feito à quarta-feira e nós na semana seguinte, na segunda, íamos começar o programa. Eu disse: Olga, faça-me um favor, ponha-os aos escutadores e deixe-se estar a cabine, prontinho para, se eu a chamar, a entrar em qualquer altura. E esqueça lá a história de que tem só 3 intervenções. Faça outra coisa, leve 10 discos do seu gosto, que queira e que goste, e vamos fazer uma espécie de ping-pong em que agora toco eu uma canção, depois é a Olga que escolhe. Foi muito engraçado porque até houve um dia em que ela ia tocar uma coisa e disse: olha, já estragou tudo, eu tinha essa canção para tocar daqui a bocado, então essa já não toca, toca outra, pronto. E esse ping-pong deixou de ser apenas um ping-pong de música, passou a ser também um ping-pong de palavra. E, portanto, a Olga no Porto, eu em Lisboa, isto parece não, mas no país. Sim. As 2 principais cidades. Depois a Olga do Futebol Clube Porto, eu sou do Benfica, o Joaquim Carneiro Gomes era do Sporting, o Jorge, que falámos há pouco ainda, o Jorge Peixoto, era bofesteiro. Mas acabava por haver ali um bocado a representação de vários gostos, clubes, personalidades, regiões do país, e eu penso que aquilo na altura foi muito proveitoso para a própria pacificação do país, que ainda estava numa altura muito em brasa. O verão quente tinha terminado há muito poucos aninhos ainda, e ainda havia no país muitas divisões, muita coisa. E era bonito. Eu que sou do Benfica, por exemplo, quando o Porto jogava e fez coisas heroicas nas quartas-feiras europeias, ganhando Liga dos Campeões e tendo vitórias em tantas coisas e em tantas competições. Sim, aliás, é o único clube português que tenho para mim, mas não tenho, mas um dia já não terei cá. Mas é engraçado que, por exemplo, eu começava o programa e tocava a marcha do Futebol Clube Porto. Como a Olga, se o Benfica tinha um fim de semana daqueles bonitos em grande, fazia a mesma coisa. Infelizmente, este hábito saudável, que eu acho que é saudável, das pessoas se respeitarem, apesar da rivalidade, nos dias de hoje já não é assim tão correto. Não é fácil. Não é fácil. Acho que se radicaram às vezes posições e tal. Eu sou um tipo, eu sou um pacifista e sou um indivíduo que gosto de tolerância e de afeto. E, portanto, fico sempre um bocadinho desconfortável quando sinto que há pessoas que põem determinado tipo de comportamento acima de determinados valores que devem nortear-nos, que são os comportamentos do humanismo. Isso é mais importante que tudo, não é? Você tem de respeitar enquanto pessoa. Sim. Pois os nossos gostos podem não ser coincidentes. Você dizer: eu não gosto de praia, eu gosto de montanha e eu gosto de praia. Você não gosta de vinho e eu gosto de vinho. Você é de um clube, eu sou de outro. Nós temos gostos de leitura diferentes, mas há uma coisa que nós temos em comum. Somos ambos humanos. Somos gente que aqui está. Somos filhos do mesmo pai. E, portanto, isso é o valor mais importante que deve prevalecer acima de tudo. No fundo. Claro. Nós somos diferentes, senão não valia a pena, não é? Já viu que era todos pintados de amarelo aqui assim. Então, a viagem com a Olga vai durante muitos anos, mas depois há qualquer coisa que também traz ao público, que é talvez o passatempo mais interessante na rádio. Naquela altura era o melhor, agora há muitas coisas e há muitos que derivam também desse jogo da mala. Como é que nasce a ideia desse jogo da mala? Parte do samba? Não, o jogo da mala já existia em França. Eu na altura ainda não era diretor de programas da Renascença, mas o diretor era o Henrique Mendes. E o Henrique Mendes, há uma altura em que vai a França e os estúdios da RTL, quer de rádio, quer de televisão, são em Paris. E ele veio, chegou encantado e disse-me, para mim e para o Rui Pego, disse: ouvi uma coisa, e há uma coisa em França que é um êxito. Então o que é? É assim, o programa da manhã de lá, eles todos os dias têm um patrocínio, diz uma frase, e tem uma importância numa suposta mala. Chama-se o jogo da mala. Quem estiver a ouvir, e de repente, se vocês fizeram para o número qualquer do país, está a ouvir, estou sim senhor, tomou nota da frase, sim senhor, a frase é
XXX, PTO, não sei o quê. E a quantia? São 15 contos, 850. O dinheiro é seu, está a ganho. E aquilo parece que não, mas em termos de audiências veio trazer. E toda a gente falava no jogo da mala. Toda a gente jogava o jogo da mala. Ainda hoje, você talvez não acredite nisso. Aquilo tinha um indicativo que era uma cançãozinha, que era jogo da mala, o telefone vai tocar e o sala vai falar para um número qualquer. Ainda hoje, eu ando na rua às vezes. E há pessoas que passam ao lado e depois com o olho e brincam e jogo da mala, o telefone vai tocar. É muito engraçado. Não, ao fim destes anos todos acontecer isso é sinal que aquilo, em termos de concurso de rádio, foi muito marcante. E foram quantos anos, Sala? Foram praticamente 20 anos que nós tivemos. E quer dizer, com Portugal, pelo menos a parte da manhã, ligada com o António Sala, ligada com a ligada com era incrível. E este fascínio fez com que esta ligação, este jogo, fez com que também muitas histórias acontecessem pelo meio, não é? Porque nós às vezes eu cheguei a ouvir, de pessoas falhavam às vezes por um escudo ou qualquer coisa assim, aí eu ouvi essas histórias também traziam grandeza no programa, porque trouxeram tudo, até trouxeram problemas, porque eu lembro-me sempre disto. Num dia eu ligo, a importância na mala eram 300 e tal contos, acho que era muito dinheiro, atenção, muito dinheiro. E a pessoa que atende, uma senhora muito simpática, de Paredes, lembro perfeitamente, e ela disse, eu ouço sempre, ainda ontem eu ouvi, a frase era esta, e a importância era esta, que era do dia anterior, que ela tinha, só hoje ainda não tinha tomado nota, e veja lá bem, faz-me tanta falta, porque eu vim de Angola, com uma mão atrás, outra à frente, com a minha família e tal, não sei o quê, estamos a viver tantas dificuldades. Pronto, e eu disse, olha, eu tenho pena, mas há regras, e eu não posso ultrapassar isso, não posso dar o valor da mala. No final do programa, um nosso ouvinte, uma pessoa que nós conhecíamos, que era sócio da Liga dos Amigos da Renascença, telefonou e disse, António Sala, peço-lhe um favor, diga à senhora que ela pode contar com o dinheiro que eu ouvi, fiquei muito chocado com aquilo que ela disse, das dificuldades da família, dos filhos e disso tudo, e ela vai receber o dinheiro, não quero que diga quem eu sou, mas vai receber isso. Vou-lhe enviar o cheque mesmo para si. E assim foi. No dia seguinte eu abri o microfone e disse isto e dei a notícia. A senhora telefonei no ar, e em telefonema direto a senhora disse isso. E a determinada altura a senhora referiu, muito obrigado, voltou a falar da sua situação. Nunca mais me esqueço, quando terminou o programa, recebo um telefonema que era do presidente da altura dos bombeiros de Paredes. Dizia, você António Sala, nós aqui estão bem pequenas, as pessoas conhecem-se, embora Paredes hoje seja já uma coisa muito grande, mas à altura não era tanto. E nós conhecemos, a senhora realmente veio de Angola e quando veio não veio em boa situação, mas atenção, o filho até foi nosso funcionário, até tem um processo aqui contra nós, por causa de não sei o quê, mas trabalha. O marido está na Câmara, não sei o quê, o marido não sei o quê, tal. As pessoas com quem nós temos falado, que isto é, toda a gente sobre o problema da Molga, diz que isto não faz sentido. Eles vieram nisso, mas nesta altura não, eles têm uma quinta. Bem, eu fiz um telefonema para a senhora e disse, olha, eu não vou mandar o cheque se a senhora me confirmar. Eu tenho, sim, realmente o meu marido agora está bem, então eu sou filho, o meu filho também, não sei o quê. Quer dizer, ela acabou por desdizer tudo aquilo que ia. Disse, olha, vai levar a mala, eu vou devolver o cheque ao senhor. E ele, se quiser, que lhe mande ele diretamente. Eu acho que não é uma situação tão difícil quanto a senhora contou no primeiro telefonema. Ora bem, passados uns tempos, recebo uma coisa no tribunal, que eu tinha difamado publicamente uma pessoa e uma família na sua honra. Fui para o tribunal, o caso andou vários tempos, foi julgado e é a minha única condenação na vida. Fui condenado porque realmente deveria ter tido o bom senso de não falar estas coisas e ter tentado confirmar que a família não era o que a senhora estava a dizer. Ora bem, preciso dizer uma coisa, isto aconteceu tudo em direto. Eu tenho responsabilidades com quem me ouve, com o público que me ouve. E se houve alguém, que foi o caso do ouvinte, que ficou sensibilizado pela história que em direto foi contada, e a seguir a própria senhora em telefonema que eu lhe faço em direto, desdiz tudo o que disse, não faz sentido isso. E, portanto,
Mas o senhor juiz achou que não. E portanto, tenho lá uma penita qualquer, uma coisa E o sol acabou por emoldurá-la? Não, mas quase que me dava vontade de o fazer. Porque acho que realmente. Aliás, ele na altura disse uma coisa. Eu tinha há bocado dito que a altura do princípio do despertar ainda acontece uma altura em que o país anda muito coisa. Eu nunca me esqueço uma frase do juiz que ele no final fez-me elogios, disse que tinha o maior respeito pela nossa profissão e tinha muito respeito por mim, mas que o jornalismo e certos jornalistas andavam-se a portar mal e, portanto, para servir de exemplo. Quer dizer, eu acabo por ser. Quer dizer, porque há gente que se anda a portar mal. Acaba por apanhar por tabela. Apanho por tabela, o termo é exatamente esse. É a frase feita, mas é essa. E ele aproveitou para mostrar ser pronto. Eu acho que como sim. Também era figura pública, portanto, a coisa tinha que ir por aí, não é? Maneira que pronto, digamos, isto só para lhe dizer que o jogo da bola deu para tudo, quer dizer, foi uma coisa incrível. É claro, não é? Porque as pessoas estão sempre à espera, é como hoje, quando se faz um totoloto, as pessoas estão à espera ansiosamente que saia, não é? E quando não sai, aliás, até há uma anedota muito engraçada, que agora não vou contar. Não, porquê? Não se pode contar? Não, porque tem a ver com a igreja e também posso ter problema. Mas a questão é esta, e vou contar muito rapidamente. É um senhor que está à espera que saia o totoloto, está com problemas, e desloca-se à igreja. E quando chega à igreja vai à estátua maior do Santo António e diz: olha, é assim, logo vai ser o totoloto. Se não sei nada, eu na segunda-feira venho aqui e parto tudo. E o sacristão ouviu, não é? E pronto, deixou o homem sair e tal, chegou o domingo à noite e trocou, não fosse a coisa, não é? Trocou o quê? Trocou o santo, ao santo, a estátua. mais pequenino. E ele entra na segunda-feira, não é? Todo maluco e tal. Quando olha para a estátua. Porque não lhe saiu. Porque não saiu. E quando olha para a estátua, diz: onde é que está o teu pai que eu quero falar com ele? É boa. Então, realmente, os passatempos são quase. As pessoas loucuras, as pessoas gastam, enfim. Mas, como nós temos que avançar depois de todas essas histórias, vamos chegar aqui. Há muita coisa pelo meio que não vale a pena agora estamos a falar, que há tanta coisa. Nem teríamos tempo. Estamos agora nos 60 anos. É verdade. O que é que o pessoal a ver desde 60 anos para trás? O que é que faria, por exemplo, com as novas tecnologias agora? Ui, teria feito tanta coisa. Porque assim, antigamente as tecnologias não são nada comparáveis com isto. Nós estamos agora a fazer um direto, por exemplo, para fazer um direto há 40 anos as coisas eram, Jesus, ou há 50, completamente diferentes. Era esticar cabos, fazer não sei o quê, ligação, pôr uma parabólica que servisse para conseguir chegar a ti. Era muito complicado. Portanto, o mundo nesse aspecto e as tecnologias em rádio e em televisão mudaram completamente. Até as próprias pessoas. Se me pergunta, por exemplo, e você sabe isso perfeitamente, também quanto eu, a rádio há décadas, não é preciso ir muitas décadas atrás. O locutor estava dentro da cabine, tinha quanto muito diz, mas havia um técnico cá fora. Esse técnico metia a publicidade, fazia isto, aquilo, nivelava, fazia o nível dos diferentes sons, das diferentes coisas, disparava registros magnéticos. Agora dá vontade de rir, porque agora, quer dizer, basta um de nós, isolado apenas com aparelhagens de imagem e de som, e fazemos uma emissão e fazemos tudo o que queremos. E através, se calhar, de um telemóvel estamos a ter conversas com a China, com isto, com aquilo. É basicamente o que estamos aqui a fazer agora, não é? E exatamente, começamos agora a fazer. Portanto, isto é um dado tão novo e tão diferente que eu penso que diria, é capaz de ser um bocado de exagero, mas o impossível deixou de existir nas comunicações nestas coisas. Praticamente deixou. O que se calhar tem que se ter mais cuidado. Tem, porque há uma exposição maior. Havendo, por exemplo, vídeo, não é? Porque, por exemplo, esta câmara deste telemóvel está apontada ao sábado, se eu dissesse alguma coisa bem, registava logo. Passo que dissesse em estúdio. Sim, é verdade. Mas, de qualquer das maneiras, isto traz novidade, não é? Mas também traz alteração nos comunicadores. Os comunicadores têm que ter um outro tipo de linguagem, eu lembro, por exemplo, eu não sei se isso aconteceu, mas já aconteceu ir de pijama fazer uma emissão de rádio. Porque morava em frente, vão tentar. Agora não faça isso. Agora não fica viral. Ou então, exatamente. Ou então dizem que tem uma camisa bonita que parece um casaco de pijama. Pois. Pode acontecer. Não, isso mudou. Olha, a Olga, ela vivia, por exemplo, ainda vive, em Sá da Bandeira,
E onde eram os estúdios da Renascença. A Renascença era todo o 7º andar, e o Olga, não me quero estar a mentir, mas acho que era o segundo, outros é o segundo, acho que sim. E às vezes ela atrasava-se um bocadinho, e tantas vezes que aconteceu que ela, a primeira hora, ia de roupão. E fazia a primeira hora de emissão de roupão. Eu lembro. Mas isso também é isso. E depois vinha, quando entrava o noticiário das 8, ela descia-se arranjar e depois ia para cima, já toda airosa. Mas isso é que é a vantagem, que quando falávamos daquela coisa de querer conhecer, eu próprio fui conhecer o João Chaves e o João Porto. Fui conhecer o Luís Filipe Guardas, pessoalmente, porque o António Sérgio, porque era um vosso que me cativava. Bastante, incrível. E é disso que nós estamos a falar. Sei que eu vou-te falar agora de nomes incríveis. Amigos e colegas, alguns, infelizmente, já cá não estão. O caso do António caso do Sérgio. Mas o que eu quero dizer, este fascínio da pessoa estar, e as pessoas não saberem nem sequer como é que está. Eu, por exemplo, lembro-me de ver uma vez uma locutora de televisão, engraçadíssima, é aqui do Norte, já trabalhou numa rádio indústria aqui na Malha, do professor Vieira Carvalho, e o cameraman apanhou em chinelo. Portanto, fã, em chinelo. Mas eu acho isto fascinante. Isso é giríssimo. Porque as pessoas não imaginam muitas vezes. Havia um outro rapaz aqui no Norte, na televisão, que ia para a praia, e depois chegava aos estúdios, vestia a camisa, vestia o casaco, tinha a gravatinha para baixo, estava de calções. Pois, eu cheguei a fazer uma transmissão no Festival de Sanremo, estava em Sanremo, em Itália, no ano em que ganhou uma artista chamada Iva Zanicchi, que era uma grande estrela. Ela não era conhecida, mas onde estava o Gianni Morandi, estava uma série de nomes. Ainda cheguei a entrevistar lá vários artistas, a Gigliola Cinquetti, que tinha ganho um festival de Eurovisão, o Albania Romina Power, o homem do célebre cantor italiano, o Modugno, que cantava o Volare. E recordo-me perfeitamente que havia uma transmissão que estava marcada para uma determinada hora em que telefonicamente eu ia entrar, eu estava no hotel, já tinha feito a reportagem, e eu estava a tomar duche. E eu pensava que a emissão era só daí, digamos, 20 minutos, que eu teria de entrar, e toco ao telefone, tocou uma vez, tocou duas vezes, não havia telemóveis, mesinha de cabeceira, e eu lembro que vim, sequei-me só e vim em chinelos, o resto toda em pelota, pelotinha, absoluta. E chego, e eu digo, António, estamos a ligar e vais entrar já, vamos meter som já, entra já e não sei o quê. E o trabalho que eu ia fazer, com as entrevistas que eu tinha já gravadas, com tudo, era uma coisa para demorar ainda 10 minutos. E eu teria estado de faria todo nu, sentadinho na cama, a fazer um pedaço de emissão de rádio, quer dizer. Foi fabuloso. Hoje em dia seria perfeitamente impossível. Era ultra viral. Ultra viral. E então, vamos aproveitar para terminar nestes realmente 60 anos. São 60 anos de muitas histórias boas, amargas, mais ou menos, assim. Essas histórias fazem parte deste espetáculo que vamos fazer? Fazem. Digamos que as mais amargas, eu não as pus no espetáculo. Há uma ou duas. Coisas que foram mais tensas, que foram mais marcantes, não só do ponto de vista talvez mais positivo, mas quero que o espetáculo não seja nenhum drama, mas pelo contrário, é um hino de alegria, não é? Mas e estão aqui retratadas muitas coisas. Há bocado estivemos a falar do jogo da mala. Há um jogo da mala que vai acontecer aqui esta noite, que vai ser giríssimo, que é muito engraçado, porque o espetáculo é feito por atores, bailarinos, cantores, músicos ao vivo. E é um espetáculo que eu acho que é muito bonito e muito interessante. Retrata a minha vida, mas vai mais longe do que isso. Porque nós nunca somos só nós somos nós e o espaço em que vivemos, o mundo com que lidamos, o país onde estamos e o mundo. De maneira que acaba por ser retratada cada década, e cada pedaço deste espetáculo acaba por marcar o que era o país numa determinada altura, quais eram as alegrias e tristezas desse país, e aquilo que ia acontecendo um pouco também no mundo e na minha vida, enquanto profissional, e até a nível pessoal, porque nós nunca podemos destrinçar uma coisa da outra, quer dizer. A única coisa que podemos às vezes fazer é ator de teatro, quando nos acontece alguma amargura na vida e temos que fazer a emissão à mesma. Não é? E aí temos que ser um ator a mais de 100%. Não é? Tudo tem de continuar. Já me aconteceu a mim. A mim também. Não é? A meio de uma emissão do Despertar,
O programa começava às 7, 7 e um quarto, terminava às 10 e eu sei, a meio do programa, eram 8 e meia, e sei que morreu a pessoa que me tinha criado toda a vida e que eu mais adorava, que era a minha avó. E soube a meio. E foi um dos maiores choques da minha vida. E como é que eu vou fazer a hora e meia que falta? E aí eu tive de puxar de todas as energias que eu não sabia, engolir todas as lágrimas que me apeteciam botar cá para fora, e acho que portei-me profissionalmente muito bem. E tive até ao fim muito bem. Depois desabei. Claro. Depois desabei e foi. Ainda hoje falo nisto e fico muito emocionado. Mas pronto, mas é a vida. Como dizem os brasileiros, depois entrou na real, não é? Depois entrei na real. Deve ser. Então, Salva, foi um gosto. Foi um prazer. Nós vamos segui-lo aqui no palco, vamos fazer a nossa história, vamos publicar na nossa rádio. Muito bem, muito obrigado. Foi um gosto da minha parte conhecê-lo, nunca o tinha, quer dizer, Foi um prazer. pessoalmente nunca tinha estado consigo, e vamos assistir mais logo ao programa e depois vamos dar conhecer tudo na nossa emissão, ok? Eu estou assim porque a cadeira não me deixa virar e tem que ser. Um abraço e até mais logo.